a tua palavra, toca nos corações que são necessários, abre os ouvidos, Senhor, abre o entendimento para que o teu nome seja engrandecido. Nós oramos, nós te agradecemos e confiamos que o Senhor é fiel sobre todas as coisas. Nós te pedimos isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e que todos possam dizer amém. Com a sua Bíblia aberta, nós vamos falar hoje sobre religiosidade. E esse tema é um tema propício porque nós temos os dois extremos. Nós temos as pessoas que usam a religiosidade e falam que existem pessoas religiosas e legalistas para pecarem. E temos aquelas pessoas que, elas de forma alguma, elas querem se submeter àqueles que são padrões bíblicos e aquilo que a Bíblia nos determina de fazer. Já falou um bom teólogo, abre aspas, ele disse uma certa vez que a Bíblia, ela não é para ser questionada, a Bíblia, ela é para ser obedecida. Muitos caíram no erro de querer questionar as verdades bíblicas e a história está aí para contar o que aconteceu com eles. E quando nós falamos de religiosidade, eu disse que tem os dois extremos, porque tem aquelas pessoas, como os fariseus, nesse texto que nós vamos observar até onde dá o nosso tempo, que elas oravam de joelho nas praças públicas, se vestiam com seus grandes vestidos de mangas talares, com seus filactérios na testa e no braço, querendo de forma externa mostrar uma santidade, e o próprio Cristo acusou eles de serem como as sepulturas que eles embelezavam. O Senhor disse que existia uma tradição nesse texto aqui, que todo fariseu, que todo líder ali que estava envolvido, fariseu, no sinédrio, um saduceu, eles iam com seus pais na fé, e onde estavam as sepulturas dos profetas e daquelas pessoas importantes, eles iam lá e embelezavam aquelas sepulturas. E Cristo disse que eles eram aquela sepultura, que por fora estava linda, perfeita, mas que por dentro eles eram sepulcros caiados. Uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar é de praticar os princípios morais da palavra de Deus. E por mais quadrado que esses princípios pareçam para o mundo, por exemplo, se o camarada falar que ele tem só uma mulher, dependendo do ciclo onde ele estiver, ele vai ser taxado como um homem quadrado. Se o jovem está com 18 anos, se guardando para casar virgem com a sua esposa, isso para o mundo é um sacrilégio. Por quê? Porque os valores que o mundo tem não são valores que nós cristãos temos. Tanto que, agora nesse momento de tecnologia, de mídia social, de rede social, a gente vai observar que nós somos atacados de todos os modos e todos os métodos. A ideologia de gênero, ela está em tudo, numa série que você assiste, numa novela que você assiste e até mesmo no desenho que o teu filho pequeno assiste. Quem conhece aqui o desenho Peppa Pig, levante a mão aí, por favor. Peppa Pig é uma porquinha rosa, eu acho que todos vocês conhecem, quem tem filhos, crianças deve conhecer. E na Peppa Pig, uma cena que a gente pensa que não, mas quando vi tinha dois animais lá, amigos da Peppa, que estavam ensinando que menina com menina tinham que namorar. Ou melhor, eram duas mães para uma menina da Peppa, ideologia de gênero. Então a gente está atacado em todos os meios, em todos os métodos. Uma coisa interessante, escute só, a nomenclatura religiosidade, e as pessoas elas usam essa nomenclatura para fazer coisa errada. Tipo, por que eu não posso usar minha mini saia? Jesus me salvou, eu sou livre. Por que eu não posso fazer o que eu quero? Pastor mandar em mim? E o pastor realmente não manda em ninguém, irmão. Viu? Pastor, ele é um orientador. Ele te orienta biblicamente o caminho que tu deve falar. Eu fazer o que pastor manda, então as pessoas usam isso para tentar, essa nomenclatura usam isso para tentar fazer aquilo que eles querem. Porque eles se declaram, diga, livre. E ainda usa aquele jargão que já foi falado aqui pelo diácono Marcos hoje. Deus só quer o teu coração. Ou seja, tu faz as tuas atitudes, presta atenção. Marcos capítulo 1, versículo 1. O evangelista começa dizendo, Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Evangelhos é boas novas. E no contexto que Marcos escreve, tem o evangelho de César, tem o evangelho dos gregos, tem o evangelho dos essênios, tem o evangelho dos apocalípticos, mas o que ele está apresentando é o evangelho de Cristo. Viu? Presta atenção. Meu evangelho,
minhas consequências. Evangelho de Cristo, consequências de Cristo. Baseado em qual evangelho você vive, você vai ter suas consequências. Outra coisa, quando você conversa de um jovem com seu amigo, cara, o pastor me chamou a atenção. E para essas pessoas, tudo é religiosidade, porque elas não aceitam admoestação, elas não aceitam hierarquia, elas não aceitam padrões bíblicos. É claro, a gente não pode dizer que não, que muita instituição, ela se colocou acima das escrituras. Por exemplo, tem muitos líderes religiosos, eu vou citar muitos exemplos aqui, que pegaram a religião, falam dos católicos, mas fazem pior que os católicos. Por quê? Porque eles pedem para os seus fiéis, para as suas ovelhas, para o seu rebanho, algo que Cristo nunca pediria. Eles colocam um cargo tão grande, ou tão grande na vida na vida das pessoas, que essas pessoas elas não têm prazer em servir a Deus, elas têm medo em servir a Deus. Eu estava quinta-feira pregando num determinado lugar, o Tássio até, cadê o Tássio? Acho que ele saiu. O Tássio até estava me acompanhando, tecladista que está na guitarra hoje. Terminou o culto, a missionária Sandra estava lá, e uma moça se aproximou. Ela nem conhecia a gente. Eu preguei, ministrei. Quando terminou o culto, nós fomos para os comes e bebes. Dá um glória aí, te alegra comigo. Isso. Fomos para os comes e bebes, e ela se aproximou e ela falou assim, olha, eu era de tal denominação. Ela começou a dizer, mas lá não pode pintar unha, lá não pode pintar o cabelo, se usar uma manga dessa aqui está desviado, e começou a citar. E olha o cúmulo que a gente chega. Talvez não, eu tenho certeza que sim. Algumas pessoas aqui já estiveram incluídas nesse meio, denominações que não permitem alguém raspar o cabelo dessas axilas. E muito menos ir numa cabeleireira ajeitar o seu cabelo, porque isso é pecado. Denominações que não permitem, escute, não permitem que você assista uma televisão. Tudo em busca de uma verdadeira santidade. Isso nada mais, nada menos é do que religiosidade. Escute, todo religioso ele é legalista. Todo religioso ele impõe coisas nas pessoas que Cristo nunca mandaria e que a Bíblia nunca pediria. Agora, tenho dois extremos. Eu não posso achar que a Bíblia não tem padrão e que a Bíblia não tem regra. Toda instituição que você vive, seja dentro ou fora da igreja, ela está determinada a viver dentro de um padrão de regras. E é muito simples. Se você olha para aquilo que a denominação tem, você pode botar uma denominação que você fique mais à vontade. É muito simples você fazer isso. Entendeu? Porque isso é algo institucional. Religião, o conceito de religião significa... Religião vem do latim, significa religare. Religare significa ligar o homem a Deus. Então, o conceito de religião é o homem tentando achar a Deus, tentando se ligar a Deus. Agora vamos te perguntar, o diácono, não sei por qual motivo, mas Deus, antes de eu falar isso aqui, trouxe o diácono Marcos, que vai corroborar exatamente com o que eu vou dizer agora. João capítulo 15, 16, é um texto que todo mundo conhece. Tem alguém aí, irmão? Amém. Às vezes eu me sinto só aqui. Eu estou acostumado com glória a Deus de vocês. Presta atenção. João 15, 16, a Bíblia diz, não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós também, para que mais vezes tudo, vosso fruto permaneça de tudo que te dá o Pai, creio vos conceda. Quando eu olho na Bíblia, vamos pegar desde os primórdios. Quem foi? Foi Noé que foi atrás de Deus para dizer... Deus, eu quero construir um barco. Não, Deus veio até Noé e falou, Noé, construir um barco para mim. Foi Abraão que foi atrás de Deus de um dos caldeus? Não, foi Deus que tirou Abraão de um dos caldeus e chamou ele. Foi Moisés que foi atrás de Deus no deserto? Não, foi Deus que foi atrás dele no Egito e trouxe ele no deserto. Foi Davi que escolheu Deus? Não, foi Deus que mandou Samuel ir lá no campo atrás de Davi. Se você for olhar na Bíblia toda, você vai ver que não é o homem que vai atrás de Deus. Você vai ver que é Deus que vai atrás do homem. Então não é o homem que faz essa escada, é Deus que vem até nós e nos chama para um grande propósito. O que eu quero te dizer biblicamente é que nós não estamos aqui por escolha própria, nós estamos aqui porque o céu decidiu nos escolher para esse propósito. Só que quando nós entendemos isso, escuta, quem conhece aqui o doutor filósofo muito conhecido nacionalmente chamado Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio Cortella é um filósofo conhecidíssimo aqui no Brasil. Ele está em todos esses podcasts que você pode imaginar. E ele fala uma frase que é verdade. Abre aspas. Toda escolha é uma exclusão. Viu? Se você escolher torcer por Remo, você vai ser excluído da torcida do Paysandu. Se você escolher torcer por Paysandu, automaticamente está excluído da galera do Remo. Toda escolha gera uma exclusão. E toda religião é a escolha de um caminho.
Na cabeça do católico, escuta isso aqui, olha para mim. Na cabeça do católico existe católico, que eles chamam de católico não praticante. O que você é? Sou católico não praticante. Só na cabeça deles, escuta, é possível existir católico não praticante, mas é impossível existir crente não praticante. Crente tem que ser o quê? Praticante. E se você decidiu realmente viver as verdades das Escrituras, ele precisa viver a verdade das Escrituras. Tem alguém aí? Capítulo 23 de Mateus, versículo de número 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. E eu quero rapidamente aqui, em poucas palavras, ver uns textos com vocês aqui. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Segundo a tradição mosaica, existiu uma cadeira dentro da sinagoga, no Sinédrio, que segundo a tradição, Moisés tinha sentado nessa cadeira aqui. Ela era a cadeira principal. E alguns judeus acreditam que essa cadeira, ela existia. E todos os fariseus, eles sabiam de cor a lei. Para ser mais preciso, olha aqui, ó, em 150 antes de Cristo, os fariseus e saduceus, o Sinédrio, eles começaram a melhorar a lei de Moisés. Como assim? Deus falou assim, ó, guarde um sábado. Eles falaram, não, vamos melhorar isso. Eles começaram a catalogar e fazer o percurso. E disseram assim, só para dar um exemplo. No dia de sábado, vocês vão andar 1 quilômetro. Se vocês andarem mais de 1 quilômetro, vocês trabalharam. E vocês estão pecando diante de Deus. Ou seja, eles pegaram 613 leis civis, cerimoniais e religiosas da lei de Moisés e melhoraram essas leis. É claro, melhoraram o seu belo prazer. Como eu disse, comecei a mensagem falando, fazendo coisa que Deus nunca mandou fazer. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vive numa luta constante. E aquelas pessoas são tão sofridas, porque elas estão em determinados lugares, que pessoas estão instruindo elas, e eu não estou citando o nome de nenhuma denominação aqui, eu estou falando de líderes que ainda não entenderam o que é ser líder biblicamente. E elas estão em determinadas situações, que elas vivem no evangelho, mais infeliz do que feliz. Essas pessoas não sentem paz, porque elas carregam um fardo tão pesado, que homens colocaram nela, e elas não sentem paz de espírito. Pelo simples ponto, só tem, por um simples motivo. Qual? Porque você não gosta de escola bíblica. Só por isso. Porque na escola bíblica, que é um exemplo, é aqui que você vai começar a formar a sua fé. Você vai começar a entender os conceitos de Deus, os conceitos de Cristo, os conceitos do cristianismo. Irmão, como é possível você estar uma vida na igreja e você não saber o conceito de regeneração? Ah, você é crente? Sou. De que igreja? Fulano de tal. E é uma bênção? É. Tá, me fala uma coisa. Em que ano o evangelho de Mateus foi escrito? Não sabe. O que é justificação? Não sabe. Me dê o conceito de regeneração? Não sabe. Me dê o conceito de... Se eu estou falando todas essas e tu não sabe nenhuma, pede perdão para Deus logo aí, irmão, que o negócio está complicado para o teu lado. Porque você vai ser uma presa fácil para legalistas de plantão. Você vai pensar que pessoas estão falando a nome de Deus quando Deus nunca mandou aquilo. E essas pessoas vão colocar um jugo tão grande na tua vida. Meu irmão, escute isso aqui. Nós fomos no interior do Pará. A irmã Sandra foi ministrar numa congregação. Eu fui acompanhá-la. Esse dia eu fui de motorista. E ela chegou nesse lugar. Acredite os senhores que estão presentes. E ela começou a ministrar numa manhã de glória. Uma igreja estava cheia de mulheres, como se fosse esse corredor da minha esquerda aqui, cheia de mulheres. E a irmã Sandra começou a ministrar. Quando ela chegou, aqui atrás tinha as irmãs que estavam sentadas, a mulher do pastor do local estava aqui, e a irmã Sandra gosta de usar um salto alto. Ela não estava com maquiagem, ela não estava com as unhas pintadas, ela estava com uma saia batendo no pé, e ela estava com um salto alto, como ela gosta de usar. Quando a irmã viu o salto alto, pastor Bruno, no pé dela, ela pegou o microfone e disse assim, a irmã Sandra não tinha ministrado ainda. Ela pegou o microfone e disse assim, irmãs, quando terminar o culto, eu quero uma reunião com vocês, porque Deus me mostrou essa madrugada sobre salto alto. E acredite os senhores, a igreja estava fedendo a cachorro velho. As irmãs sujas, maltratadas. Agora, como não vai estar com uma líder dessa? Se colocar um esmalte é pecado. Ainda vai lá para o texto de Pedro. Está aqui, ó.
Pedro está dizendo que não é para colocar adereços. Quem disse que Pedro está dizendo isso? Pedro está dando o exemplo de Sara, mulher de Abraão, no texto. O que Pedro está ensinando não é para você não usar. O que ele está ensinando é que o que é para sobressair não é o que está fora, mas é o que está dentro. E as pessoas começam a plantar, a criar um conceito de santidade, que ser santa é andar fedorenta. Ser santa é não cuidar do cabelo. Ser santa é não fazer as unhas. Ser santa é não usar uma maquiagem. Ser santa... Que santidade? Isso é santidade ou é porquidão? Que santidade é essa, irmão? Dê glória, que eu sei que vocês querem dar glória, irmã. Se libertem, vai, põe para fora. Aleluia. Agora presta atenção em uma coisa que eu vou falar aqui, muito séria. Louvado seja o nome do Senhor. Esses fariseus aqui, eles eram especialistas em fazer uma coisa. Leia comigo o versículo 3 e você vai entender. Mateus 23, 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Esse mesmo pastor que às vezes fala para te não ir no salão cuidar da tua mulher, ele leva a mulher dele todo o tempo no salão. Olha o que diz o versículo no final. Guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imites nas suas obras, porque eles eram especialistas em falar, mas não fazer. E Deus já começa trabalhando com... Todo religioso, ele é hipócrita. Sabe o que eles faziam? Olhe para mim. Eles iam para as praças públicas, começavam a ficar de joelho. Os filactérios são textos do Antigo Testamento que tinham passagens dos textos de Moisés. O judeu tem uma tradição que ele amarra isso aqui no cabelo ou coloca aqui no braço direito. E onde eles vão, dependendo do lugar onde eles estejam, eles abrem essa caixa de couro, lê esse texto bíblico, consultam o texto bíblico e fazem as orações. Os muçulmanos fazem algo muito parecido. Por exemplo, o muçulmano, dependendo de qualquer lugar que ele esteja do mundo, por exemplo, se ele chega num determinado lugar, na Europa, na Itália, dá o horário dele orar, ele baixa o tapete dele no chão. Baixa o quê? E pega o Alcorão. Escuta, o Alcorão e a Bíblia do muçulmano, ela não pode encostar no chão. Você ouviu o que eu falei? Se o Alcorão, que é a inspiração dada por Maomé, o livro deles um pouco menor que o nosso Novo Testamento, encostar no chão, eles enterram aquele livro, porque para eles o Alcorão é Alá, o Deus encarnado. E a nossa Bíblia a gente não sabe nem por onde anda. Dependendo do lugar onde eles estão, deu o horário, eles pegam uma bússola, olhe para mim, estou te ensinando. Eles apontam essa bússola para Meca, onde o profeta recebeu a revelação. Eles não interessa quem está lá, eles se curvam e começam a orar. Viu? Era isso exatamente que os fariseus faziam. As caixas dos filactérios, mais ou menos, elas eram desse tamanho aqui, ó. Dá para ver aí, né? Bem pequenininha. Só que passou o tempo, elas foram ficando grandes. Ó, elas foram aumentando, porque eles queriam mostrar que eles estavam andando com a lei. Hipócritas. É aquela pessoa que ora, é aquela pessoa que busca, é aquela pessoa que vai fazer, mas para aprender, não para trazer vida. E Jesus falou assim, olha, o que eles falam é até certo, que é o que Moisés escreveu. Mas o que eles falam, eles não fazem. Irmão, se eu chegar aqui, preste atenção, nenhum de nós que estamos aqui hoje, nenhum, exatamente eu também, nenhum de nós vivemos esse livro na essência. É muito ruim quando eu venho ministrar uma palavra, eu estou lendo um texto, e esse texto começa a me ferir, porque a palavra ela não só passa o bálsamo, ela também te fere. Aí, poxa, Senhor, eu não me encaixo nesse texto aqui, eu estou em falha nisso aqui. Já pensou? Eu vim pregar isso aqui. Senhor, como é que eu vou pregar isso aqui, se eu não estou encaixado nisso aqui? Então, nenhum de nós consegue viver isso aqui na suma. Só que se eu pregar aqui, e dar exemplos e exemplos bíblicos de Cristo, de Paulo, de todo mundo, e as minhas ações amanhã, elas desfazerem tudo que eu falei no meu sermão de hoje, que poder vai ter a minha palavra? Me digam, nenhuma. É por isso que o evangelho ele não é tão filosófico nesse sentido, ele é prático. Se você fala que você ama o seu próximo, dá uma cesta básica para ele. Se você fala que você ama o seu inimigo, você tem que ajudar ele da mesma forma. E os fariseus faziam o quê? Dava o seu sermão, mas não faziam nada. Versículo de número 4, por favor. Aleluia. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos
nem com o dedo querem movê-lo. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Te expliquei. Verso 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Uma coisa interessante no versículo de número 6, aleluia, até o versículo de número 12, que os fariseus usavam a religião para se promover. Como assim? No verso 6, se você está com a Bíblia aberta, tinham cadeiras nas principais filas. Eles chegavam, queriam ser bem vistos, queriam ser bem aceitos, queriam um lugar de vitrine, servir, estou fora. Por quê? Porque eles eram homens que tinham interesses secundários em relação ao Evangelho. Quando viram Jesus comendo com pecadores, falaram assim, ele come com pecadores. Quando viram Jesus querendo se misturar com outras raças, acusaram Jesus disso também, porque eles se achavam santo de... Vou te dar um exemplo aqui. Quando você encontrar alguém no seu caminho que é muito santo, duvide. Você está ouvindo o que eu estou falando? Quando você encontrar aquele irmão que é tudo certinho, meu Deus, de tão, duvide. E quando tu encontrar outro que é muito pecador, ore. Que esse ainda não nasceu de novo. Porque há uma guerra de libertinagem. Agora preste atenção. Versículo de número 8 e 9. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O 7, eles gostavam de bajulação. Olha o versículo 7, rapidinho. Saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o mestre e vós todos sois irmãos. Jesus não está dizendo que você não pode chamar ninguém de mestre aqui. Ele está acusando o mau uso dessa palavra mestre que está sendo usada por ele de forma errada. Verso 9. A ninguém sobre a terra chamei vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está no céu. Olha o 10. Nem sereis chamados guia. O que a gente encontra de irmão? Esse aqui é meu pai. Esse aqui é o meu guia espiritual. Teu guia espiritual é a Bíblia, irmão. Sabe o que vai acontecer com o homem guiando o homem cego? Jesus falou nesse texto aqui que líderes cegos conduzem as ovelhas para o abismo. Se você está seguindo alguém que está vedado, vai cair ele e vai cair você. É por isso que eu sempre falo para os irmãos, preste atenção, pense 2 vezes para onde você vai levar a sua família. Para que igreja você... Gente, o teu maior patrimônio não é tuas finanças, nem teu carro, nem tua casa. O teu maior patrimônio é tua família, são teus filhos, a tua esposa. Eles são o teu maior patrimônio. Então pensa 2 vezes para onde tu vai levar a tua família. Porque se tu for levar a tua família para um lugar que o guia é cego, te prepara que o abismo está esperando vocês. Olha uma coisa que é interessante. Vai começar 7 advertências de ai. Jesus então vai começar a engrossar o caldo. Versículo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Sabe o que eu fico pensando? Olha aqui para mim. Que tem gente que pensa assim, Jesus era aquele pregador muito calminho, que não falava com ninguém, que não baixava o cajado. Meu irmão, tu está lendo uma Bíblia errada. Jesus era assim, ó. Se é para ir atrás de um cego, eu vou. Se é para caminhar quilômetros atrás de uma samaritana, eu vou. Se é para ir atrás de um gadareno, eu vou. Se é para entrar na província dos samaritanos, eu também entro. Agora, se for para cobrar, eu também cobro. Quer ver uma coisa? Tem que dar uns exemplos, né? Nós não estamos citando nome, nós conhecemos um pastor que era o pastorzão, amigão. Irmão, o pastor, olha aqui, ele não pode ser muito amoroso e nem muito bravo. Ele tem que ser equilibrado. Porque se ele for muito bravo, fica só ele na igreja. Não sei como vocês estão aqui, irmão. É a graça de Deus. Viu? Mas se ele for muito amoroso, ele acaba com a obra. Deixa eu te dar um exemplo. Nós presenciamos uma igreja morta, a igreja de Sardes, numa cidade bem longe daqui. E o pastor observando o comportamento, os irmãos fazendo besteira, músico chegando atrasado no culto, obreiro chegando quase na hora da mensagem, criança pulando por cima dos obreiros. E aquele pateta daquele homem, desculpa a expressão, ali, olhando aquela situação. E, irmão, eu estava quase para pedir o microfone e falar, irmão, deixa eu chamar a atenção desse povo, em nome de Jesus, para a gente cultuar a Deus de forma melhor aqui. Deixa eu te perguntar, para você ter paz para assistir o culto, porque aqui tem que ser excelência. Aqui é a casa de Deus.
Aqui tem que ser excelência em tudo. Aí o homem vendo todo mundo. Irmão, um homem desse, o pastorzão, o amigão, meu brother, meu chapa, ele não chama a atenção de ninguém. Sabe o que um homem desse faz? Ele mata as ovelhas. Porque aonde não tem vara, aonde não tem doutrina, aonde não tem ensino, aonde não tem não. Pastor, não. Pastor, não. Pastor, não. Se ele aguentar 3 não, é crente, irmão. É crente forte, vai ser um bom obreiro. Porque crentes imaturos, quando ele ouve não, eu vou para quadrangular. Falei o nome, né? Não poderia falar. Olhe para mim. Presta atenção. Vou para lá, porque lá o pastor é meu amigo. Presta atenção. Oh, glória. Jesus, ele está preparando uma equipe de pessoas para trabalhar com ele. Cara, eu acho isso fantástico. Eu sou um estudioso da Bíblia, um estudioso do Novo Testamento. Já li muitas obras sobre o Novo Testamento, já li muitos autores sobre o Novo Testamento. E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa característica de Jesus como líder, é que ele poderia chamar os melhores. Cara, ele chegou, tem um templo que começou a ser construído em 19 antes dele vir e terminou em 70, em 20 depois que ele foi. Os judeus embelezaram aquele templo e lá dentro daquele lugar onde está aquele templo tem uma faculdade, tem o quê? E sabe quem está lá nessa faculdade? Saduceus, fariseus, só a nata, príncipes, herdeiros, homens estudados, doutores da lei. Ele poderia ir lá, naquela faculdade, bater na porta, falar com o reitor e dizer assim, eu quero começar uma equipe. Mas ele foi para Galileia. Ele foi para Cafarnaum. Ele foi para a redondeza. Ele pegou os piores. Aleluia. E falou assim, olha, vou fazer um negócio com vocês. Eu vou treinar vocês 3 anos e meio. Eu vou amar vocês muito. Vou fazer melhor, para você dar glória. Eu vou morrer por vocês numa cruz. Muito obrigado. Olhe para mim, por favor. Agora, porém, quando for para me chamar a atenção de vocês, quem é pai aqui, mãe, levante a mão, por favor. Por favor. Quando teu filho briga, ou quando teu filho te desobedece, a Sara está lá atrás, amor? Está aqui a Sara? Cadê a Sara? Está lá atrás, então eu posso falar. Sara apanhou hoje da mãe dela. Não é falar aqui para não constranger ela. Mas ela apanhou da mãe dela hoje. Porque filho, quando desobedece, Salomão escreveu que a vara é para a costa do tolo. Aí tu está aqui na igreja. Eu, como pastor, como líder, que tenho a orientação de Deus, segundo a passagem de Pedro, Deus vai me cobrar da forma que eu ajo com o rebanho. Se eu estou vendo que tu está indo para o caminho B, e o caminho é A, no mínimo eu tenho que chamar a tua atenção. Só que pastor só é homem de Deus quando ele fala que eu quero ouvir. E não adianta te torcer, não adianta te mexer. Homem, irmão, dá glória a Deus que tu tem pastor chato. Porque ele está preocupado com o teu crescimento. Ele está preocupado com a tua vida. Ele está preocupado com o teu crescimento bíblico e espiritual. Ele está preocupado com a tua família. Seria muito bom. Não, meu irmão, está tudo bem contigo. Pastor, não, fica aí, querido. Só manda o teu dízimo para mim, está tudo bem. E o cara morrendo. E o cara se afastando de Cristo. E o cara se afastando da igreja. E o cara se afastando dos princípios. Quando vê, está servindo outra coisa. Quando vê, virou um religioso. Escuta uma coisa aqui. Rapidinho. Versículo 14. Olha isso aqui. Ai de vós, segundo ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus, meu irmão, de novo. Porque devorais a casa das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofreis juízo. Sabe o que eles fizeram mais na frente? Eles disseram assim, ó. Quem ora pelo templo não tem problema, mas quem ora pelo ouro do templo, pelas ofertas do templo e não dá, está em pecado, porque eles não estavam preocupados com o templo, eles estavam preocupados com o dinheiro do templo. Eles iam na casa das irmãs viúvas, das irmãs que não tinham instrução, faziam longas orações e pediam dinheiro, o espírito de Geazim, lá do profeta Eliseu, que assola a igreja do Senhor até hoje. Eu já vi gente chegar na casa de pessoas, de um empresário ligar para o irmão e falar assim, irmão, vem orar no meu estabelecimento. Esse miserável falou assim, é R$700 para mim orar aí, porque se eu orar aí,